Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, pela terceira vez dedicado a uma das verdades esquecidas no seio da Igreja Católica, as indulgências. Mais uma semana e no final do primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Que bom contar com a sua audiência nos próximos 30 minutos, oxalá você e eu aprendamos mais à luz da Escritura e da doutrina da Igreja, o ensinamento que é tão importante nos tempos atuais. Essa verdade é uma das verdades esquecidas e lembrá-la é sempre bom. Nos dois programas anteriores definimos a indulgência, falamos dos seus fundamentos, do tripé no qual está alicerçada essa doutrina, o pecado e a distinção de realidades que se introduzem na vida do autor do pecado, a culpa e a pena. O pecado introduz no coração do pecador a culpa. Ele se torna responsável diante de Deus, se torna culpado diante de Deus daquele pecado. Mas, além disso, ele se torna obrigado a reparar o mal que ele cometeu, porque o pecado agride a santidade de Deus, viola a sua justiça e também causa uma desordem na criação que Deus deixou pura e o homem com o seu pecado macula. Quando o homem se arrepende e pede perdão a Deus, Deus não cancela a pena temporal. Isso é responsabilidade do próprio homem. E demos o exemplo da criança que bagunça a casa da mãe, depois de a mãe passar o dia todinho limpando a casa. O filho desorganiza a casa. A mãe chega, vê aquela cena triste e horrorosa, cai nos prantos. O filho, vendo sua mãe sofrer, arrepende-se e pede perdão a ela. A mãe, que ama infinitamente o filho, diz: eu perdoo você. E o filho decide: tá bem, mãe, obrigado, porque agora eu vou sair, vou brincar com os colegas. E a mãe diz: vai não. Você não sai aqui da casa, da minha casa, enquanto você não deixar a casa em ordem. Isso é uma obrigação sua. Essa é a sua pena. Eu não vou limpar a casa que você desorganizou. É você que tem que limpar a casa. Isso é de justiça. A diferença, portanto, entre culpa e pena, mesmo perdoado do pecado cometido, o pecador está obrigado a reparar o mal que ele cometeu. Portanto, diante das consequências do pecado, ele está obrigado, penalizado a reparar no tempo as consequências do seu pecado. E se ele não consegue por algum motivo nesta vida, ainda que morra perdoado, ainda que morra reconciliado com Deus, vai repará-la na outra vida com as chamadas penas purgatórias. Purgar é purificar. Se você morre arrependido dos pecados, mas nesta vida não reparou todos os males que introduziram-se no mundo por causa do seu pecado, você ainda vai reparar as consequências, os pecados, as consequências do seu pecado na outra vida. São as penas temporais que não foram remidas aqui e que vão ser remidas na outra vida. Mas da doutrina do purgatório vamos tratar bem mais na frente. Por ora, vamos insistir com textos da Escritura nisto. É fundamental que nós insistamos. O pecado traz consequências. Não apenas diante de Deus, para o pecador. Qual é a consequência que traz o pecado para o pecador diante de Deus? Sua culpa. Mas quais as consequências que o pecado traz para o pecador com relação à obra de Deus, à justiça de Deus, à santidade de Deus? A pena temporal. De lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo. Mateus capítulo 5, versos de 23 a 25. Agora, nós vamos ver uma consequência terrível para quem comete um pecado particularmente grave, o pecado contra a santidade da Eucaristia, o pecado cometido por aqueles que comungam indignamente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.
Alguém pode dizer, mas o único pecado que uma pessoa em pecado mortal comete, a única consequência que uma pessoa em pecado mortal que comunga comete é sua culpa diante de Deus. Se ele pedir perdão, está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Vamos à prova. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 29 a 30, para quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor indignamente. Vejam só as consequências na vida deles. Ao texto. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão, porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Os estudiosos da Escritura se indagam o que significa adoentados e fracos e mortos. Seria uma espécie de praga, de enfermidade que atingiu a comunidade cristã de Corinto? Não sabemos. O apóstolo aqui está falando, ao invés de doença da alma, de fraqueza da alma, de morte da alma, adoentados, fracos e mortos, aqui seria o que? Uma descrição da pecaminosidade que se alastrou no coração dos cristãos de Corinto que comungavam indignamente, que profanavam de forma sacrílega o Santíssimo Sacramento do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Não sabemos. De qualquer maneira, se tratava de enfermidade do corpo ou enfermidade da alma, ou as duas coisas, o que para nós é irrelevante, o essencial aqui é isso. O pecado acarreta consequências drásticas. O pecado tem um preço. O pecado introduz uma desordem. O pecado, além da culpa, traz consequências. Agora, vamos a outro texto. Agora são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo no juízo final. Todos nós já sabemos dessa cena descrita por nosso Senhor que vai acontecer, vai mesmo acontecer, quando Jesus Cristo vier em glória para julgar os vivos e os mortos, colocará os eleitos à sua direita, os condenados à sua esquerda e vai pronunciar a sentença. Esse texto é importante para a gente compreender o que a gente já afirmou anteriormente. O pecado introduz na vida do pecador duas consequências: a culpa e a pena. Em teologia se diz reatus culpae, em latim, o reato da culpa, e o reatus pene, o reato da pena. Se você se arrepende e pede perdão a Deus, você é cancelado da culpa, mas a obrigação de reparar o mal, ela vigora, apesar de você estar reconciliado com Deus. Mas agora vamos tratar daquelas pessoas que não se arrependeram da culpa, nem repararam a pena temporal. Aí é condenação eterna. Aí se aplica para essas pessoas, sim, porque quem, na hora derradeira, vier a se encontrar em estado de pecado mortal, portanto, não arrependido da culpa, não teve sua culpa cancelada pelo Senhor, é óbvio que ele não reparou, nem vai reparar jamais a pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa, porque não foram perdoadas as suas culpas, os seus pecados. Aí ele desce imediatamente para o inferno. No caso do juízo final, eis aqui as dolorosas e tristes palavras. São Mateus, capítulo 25, versos de 41 a 42. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome, não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber.
E seguem as palavras de Jesus: estive nu e não me vestiste, estive preso e não fostes ver-me, enfermo e não fostes visitar-me, etc, etc. O inferno, a pena após esta vida, que não é pena temporal é no tempo. O inferno é depois do tempo, é quando o tempo acaba, é quando deixamos esta vida. É quando damos o último suspiro e nos apresentamos diante de Deus. Deus nos livre da triste realidade, da triste possibilidade de sermos chamados para prestar contas dos nossos atos em pecado mortal. Porque é isso que ouviremos do Senhor. Claro que essas palavras aqui serão pronunciadas no contexto do juízo final, mas já deixando esta vida, cada um de nós se apresenta individualmente para o juízo particular. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Agora vamos a outro texto, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 42 a 43. Mas todo o que fizer cair no pecado a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que uma pedra de moinho lhe fosse posta ao pescoço e o lançassem ao mar. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a. Melhor te é entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para a geena, para o fogo inextinguível. Esse texto serve para ilustrar não o reato da pena, mas o reato da culpa. Quem parte desta vida culpado de um pecado mortal, eis o que acontece. Aqui, o pecado específico é o escândalo aos pequeninos. Escândalo em grego significa pedra de tropeço. É aquilo que faz cair uma pessoa. No caso, temos um agravante, os pequeninos. Estamos terminando mais um bloco, não saia daí. No segundo e último bloco, nós retornaremos esse muito interessante assunto sobre a gravidade do reato da culpa e a necessidade de reparar a pena temporal nesta vida ou na outra para quem cometeu o pecado, ainda que esse esteja perdoado. Não saia daí, daqui a pouco nós retornaremos, se Deus quiser.